Olá, muito bom dia. Muito bom dia para mais um episódio aqui do programa das Horas Douradas. São 6 da manhã, ou passam uns 5 minutinhos, mais ou menos, das 6 da manhã. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando for que estiveres aqui a ver este material, este conteúdo que será disponibilizado aqui nas redes, seja no Instagram, no Facebook, ou então no nosso canal da Escola da Consciência no YouTube. Seja lá qual for a via que tu optes ou estejas mais habituado a frequentar e a maratonar, pois então, seja muito bem-vindo. O importante é que tenhas chegado aqui até nós, até este espaço, e possas então agora usufruir da aquisição de conhecimento, da aquisição de novos pontos de vista, se calhar acerca de tudo aquilo que já tens vindo a buscar, ou não. Podem ser temas que possam ser totalmente novos para ti. Se assim for, seja muito bem-vindo. Se não for o teu caso e já estiveres habituado ou habituada a todas estas temáticas, pois então que este seja, este episódio possa ser um upgrade, não é? Um subir de nível, um novo patamar na compreensão daquilo que é o teu conhecimento acerca da temática que vamos falar hoje, que tem a ver com a vida do iniciado, propriamente dito, a vida iniciática em si e na importância, claro, do Sol, da Lua, das várias fases que pressupõem e que constroem a vida iniciática, não é? Claro que podes-me perguntar, mas Micael, o que é essa história de vida iniciática? Pois só existe uma e por serem iniciáticas é diferente das outras. O que é isso afinal? Pois bem, nós aqui no programa das Horas Douradas já temos vindo a falar de diversas maneiras, em diferentes episódios, sobre o que é, não é? Tentar destrinçar aos poucos o que é esta ideia, este conceito de vida iniciática. Nada mais é do que conseguir aliar os movimentos da abóbada celeste, não é? Do movimento e, e das conexões da abóbada celeste, não é? Com a vida do ser humano. Como sempre tens vindo a ver, a ouvir e espero eu também a compreender, aqui o programa das Horas Douradas é, não é, um momento fantástico de alinhamento, não é, e de conexão entre a consciência do indivíduo, do planeta e do Sol. Isto porque é fundamental ao nível magnético, mas que depois se vai repercutir em todas as áreas da nossa vida, área pessoal, familiar, profissional, espiritual, ou seja, na nossa vida psicológica, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual, vai se reverter em tudo. E isto pela uma vivência diária das horas douradas, não é? Então uma pessoa pega por um fio e de repente aquilo ramifica para tudo na nossa vida. Porquê? Por causa da importância e da força que isso tem quando nós vivemos do coração essa conexão. Porque há essa compreensão, ok? Ou mesmo que não haja, há sim uma primeira motivação que leva a agir de determinada maneira. Ora, na nossa vida, né, dita do cotidiano, a nossa vida normal é exatamente igual. Nós temos determinadas motivações. E as motivações que nós temos para fazer o que fazemos, seja lá qual for a vida que tu levas, não é? É sempre, não é, assegurar, no fundo, no fundo, no fundo, o teu meio da subsistência, certo? Então, as tuas preocupações ditas mais básicas, mais basilares, aquilo que são os alicerces da tua vida, sempre se rege por uma vida num caráter e num plano horizontal, ou seja, na manutenção da vida aqui, dessa sobrevivência. Ora, a ideia de uma vida iniciática é, para além disto, perceber que há algo mais. O ser humano, não é? Comporta em si um plano físico, não é? Este plano horizontal, depois comporta em si um plano também psicológico e espiritual, ou seja, da alma e do espírito. Então, a alma, não é? É este algo mais que nos transporta para uma realidade
numa verticalidade, e o espírito é nitidamente aquilo que vive lá em cima. Não é? Então nós temos um plano horizontal, temos algo que nos possa elevar e temos uma realidade elevada, superior. Ora, se nós queremos viver estes três patamares em simultâneo, pois então temos que levar, seja ela qual for a via que tu possas manifestar, seja cristã, seja espírita, seja de umbanda, seja budista, zen, seja ela qual for, não importa, não importa. Eu podia estar agora aqui a falar num sem número de vias, não importa. O que importa é que possas transportar para a tua vida uma realidade completamente distinta do que aquela que é só simplesmente neste plano horizontal. Ok? E então, isso sim é fundamental que tu entendas que é extremamente importante se conseguir-se viver nestes três planos, não é? No horizontal, no vertical, naquele que nos eleva e naquele que é nitidamente fora deste plano, no plano dito espiritual. Para assim, não é? Nesta completude, conseguires perceber quem de facto tu és. E isso é extremamente importante, tu saberes quem tu és espiritualmente, não as ideias que tu tens sobre aquilo que tu achas que és, não, é aquilo que tu és de facto, aquilo que vai sendo transportado de experiência em experiência, ou seja, de vida em vida, aqui na matéria encarnada, e isso é fundamental porque é esse dado, é essa singularidade que vai fazer com que depois consigas ter a força, ter a motivação para construir um estilo de vida, ou seja, consigas fazer escolhas totalmente diferentes do que aquelas que o sistema propõe. Propõe e faz muita força, não é? Devido ao nosso instinto gregário, o nosso instinto comunitário, o nosso instinto de não conseguir ver a supervivência de uma forma solitária e por isso nós, de forma instintiva, seguimos a nossa manada, o nosso grupo. Só que o nosso grupo está a ser levado para um grande abismo, para um grande desfiladeiro, não é? De maneira que, de uma forma ou de outra, estamos todos a ser levados para o caos, para a desordem, para a confusão, para a agitação, para a saúde. Eu ia dizer saúde, mas não é a falta de saúde. Ou seja, é literalmente para a doença física, a doença psicológica, a doença magnética. E tudo isto para quê? Para abafar esta nossa possibilidade de conexão com o nosso espírito. Ora, então nós precisamos, se queremos sair um bocadinho da influência nefasta daquilo que o sistema tanto nos quer levar a, pois então nós temos que perceber que de facto o sistema tem essa intenção e começar a agir de forma diferente. Ok? Então, construir uma vida iniciática é um meio fundamental para mim, para a Iris, para ti que me estás a ouvir, seja lá o momento em que estiver-me a ouvir, para toda a gente. É um meio fundamental para conseguir saber-se quem se é e através deste conhecimento de saber quem se é, conseguir fazer escolhas totalmente diferentes. Ok? Caso contrário, a desordem, o caos, a confusão é aquilo que nos espera. Ok? E a vida vai se transformar num autêntico pesadelo. E não importa o dinheiro que tenhas, os recursos que tenhas, os bens que tenhas, a vida, que não é meramente horizontal, a vida vai-se transformar num pesadelo. Pois bem, se é isso que pretendes, força então, está tudo bem. Não é? Nós vimos milhares de vezes aqui à Terra, milhares de vezes aqui esta experiência reencarnatória, evolutiva, e todos nós passamos por isso. Por isso, nada contra, está tudo certo, está tudo fantástico, é tal como Deus quer e tal como está programado para ser. Agora, se tu não queres isso, pois então,
Há que arregaçar as mangas e começar a agir de alguma maneira. E há que começar por algum lado. Pois então, aqui na Escola da Consciência, aqui nos programas das Horas Douradas, é isso que eu te venho aqui trazer. Constantemente, sempre sobre diferentes vertentes, sobre diferentes temáticas, diferentes perspectivas, para que possas retirar um bocadinho o pó, essa poeira que vem do sistema, que deixa a nossa mente, deixa o nosso corpo totalmente embriagado, literalmente. A nossa consciência está atordoadíssima, está confusa, está perdida com tanta coisa que está a acontecer, que é difícil manter o foco de onde está a verdade. Pois então aqui, em vez de me meter na minha toquinha, em vez de me meter apenas na minha vidinha, que seria muito mais fácil para mim, eu venho aqui partilhar um pouco daquilo que eu vivo, que nós aqui na Escola da Consciência vivemos, para que tu ou outras pessoas possam também perceber que há vias, que há possibilidades de sair deste sistema. E havendo possibilidades, é uma forma de motivação, é uma forma de perceber no outro um modelo para agir numa nova caminhada, em conformidade com outros valores. E eu tenho-te vindo aqui, episódio atrás de episódio, já lá vão quase meio ano, foi em janeiro que começamos aqui o programa das Horas Douradas, meados de janeiro, por isso já estamos a chegar praticamente a junho, já lá vai quase meio ano, e paulatinamente eu venho de ir trazendo, não é, estes conhecimentos. E espero assim continuar enquanto houver motivos para tal. Ora bem, não me vou alongar muito mais. Nós hoje, o céu, a configuração da abóbada celeste, pelo menos dos elementos fundamentais, é interessante, uma vez que nós temos de forma sideral o Sol em Carneiro, por isso, como tem sido, é aquilo que eu falo muitas das vezes, é um signo de força, um signo de coragem, de motivação, de vamos dar o primeiro passo rumo a algo novo, seja lá o que for, mas é este ímpeto, não é, humano que nós temos de querer ir mais além e por isso é preciso dar sempre o primeiro passo. Então é a força do espírito, uma vez que é o sol, não é? É a força do espírito que quer vir, não é? Romper claramente com aquilo que tem sido. Não é? Daí esta força de carneiro, não é? Este fogo, este ímpeto de ir em alguma direção. O carneiro pode até muitas vezes não saber para onde vai e agir de forma até impulsiva, vai na base do impulso, naquele instinto do momento. E para ele não é assim tão importante saber para onde vai. O mais importante para ele ou para si é saber que sai do lugar e por isso dá esse grande arranque. Pois então, que este seja, ou esta fase, este mês, enquanto o Sol estiver de forma sideral em Carneiro, que possa ser esse mês de arranque, esse mês de impulso, de força de vontade de sair do lugar para algo diferente. Podes até não saber exatamente o lugar para onde vais. O importante é aqui onde eu estou, é que eu não vou ficar. Aqui onde eu estou, eu percebo que é claramente nocivo para mim, para os meus e para tudo o que está ao meu redor. Okay? E, de forma complementar, nós temos a Lua. Né? A Lua representa aquilo que é o nosso mundo interior, o nosso mundo psicológico, que é esta forma de ponte entre esta realidade do Sol, dita do nosso espírito, não é? E a nossa realidade terrena, que é o nosso planeta Terra. Então, esta Lua é sempre esta ponte, este intermediário, esta alfândega, não é? Que faz a passagem entre uma realidade e a outra, entre o espírito e a matéria. Okay? É o nosso plano mental, é o nosso raciocínio, é as nossas emoções, é o nosso lado mais sensível de sentir as emanações das coisas. Ok? Então, a Lua hoje que é dia 18 de maio, está em Capricórnio, é uma fase minguante, por isso, uma vez que a Lua é protagonizada
por 4 fases, como tu sabes, é lua nova, crescente, cheia e minguante, e depois então prefaz novamente a sua revolução, fazendo novamente mais um ciclo. E a fase minguante é a última, não é? Depois da lua cheia, depois de estar completamente disponível para receber a luz do Espírito, agora volta novamente a fechar-se, volta novamente a descer o seu grau de energia e por isso costuma-se referir nas vias esotéricas que é a lua, não é, do sábio. É aquele que se interioriza depois de receber a luz do sol, a luz do Espírito, vai-se interiorizando. É aquele momento em que, depois de recebermos a projeção do espírito, né, da vontade, das novas ideias, novos projetos, um ímpeto diferente, nós agora precisamos de uma fase de maturação. É como a semente que é lançada à terra e depois precisa de estar ali naquele momento, antes ainda sequer de brotar, que precisa de ser preenchido. Não é? Parece uma estagnação, mas não é. Ela está a operar internamente operações extremamente profundas e significativas para aquilo que virá depois. Ok? Então, na fase da lua nova, que será depois de minguante, é um momento, de facto, depois desta maturação, de ter recebido esse código, essa fonte da luz, não é? Da lua cheia, ela precisa de maturar. É uma lua mais introspectiva. Por isso é natural que tenhas menos energia, sintas menos energia, ou tenhas uma vontade de estar mais no teu espaço, mais em silêncio, mais em casa, ou te queiras refugiar, por exemplo, a ir mais ao pé da natureza, ou te tornes uma pessoa, pelo menos agora durante 2 ou 3 dias, um pouco mais notívaga. Está tudo certo. Está tudo certo. Faz parte deste momento. Nós não temos que viver todos os dias tal como o sistema nos diz que temos que viver. Das 9 às 5, das 9 às 5, das 9 às 5 e que só temos um momentinho do fim de semana. Aqueles que têm, porque hoje em dia o trabalho por turnos e o trabalho ao fim de semana é também já uma realidade muito presente na nossa sociedade e infelizes de nós que temos que viver segundo estes horários, segundo este método que o sistema tanto nos quer incutir. Não é? Por isso, o Sol, a configuração da bola celeste, nunca é exatamente igual porque está constantemente em movimento. Ora, se está constantemente em movimento, como é que nós podemos crer que o nosso movimento seja sempre na mesma rodinha? Seja sempre, preconize sempre as mesmas voltas, as mesmas, as mesmas, as mesmas. Ora, isso não pode ser. Enquanto, e basta vermos o exemplo que estamos aqui a falar, que é do Sol e da Lua. Só te estou a falar de dois elementos extremamente importantes, é certo, da nossa vida exterior, mas também interior, mas só na conexão destes dois elementos já dá para fazer uma multiplicidade gigante de contextos diferentes entre uns e outros, não é? O Sol tem várias estações, são 4 estações, são solstícios e equinócios. Tem pontos altos e pontos baixos. Tem maior proximidade connosco ou maior afastamento. A Lua, exatamente igual. Não é? E uma vez que tanto um como o outro passam por diferentes constelações, alinhamento com constelações que são os 12 signos do zodíaco. A Lua tem 4 fases. Ora, se juntarmos as fases do Sol, as fases da Lua, as constelações, maior proximidade, maior afastamento, já dá para ver que há aqui uma complexidade e um número gigante de contextos diferentes que nos proporciona interiormente. Então, se assim é, porque havemos nós, seres humanos, de querer fincar naquela realidade que é a vida tem que ser só das 9 às 5 e vivida daquela maneira. E eu não estou a querer dizer que viver das 9 às 5 não seja necessário. Não, é. Também é necessário. Não é? Nós temos que ser úteis à sociedade. E se, no teu caso, é essa vivência, pois então está tudo bem.
Olha, no meu caso não é da 9 às 5, porque eu, por exemplo, não é, nos dias do programa das horas douradas, tenho que sempre me levantar entre as 4 e as 5 para preparar tudo direitinho, não é? E 6 horas já estar aqui disponível. Por isso o meu não começa às 9. O meu dia começa muito mais cedo. E está tudo certo. Agora, eu não tenho os dias todos iguais. Mas mesmo que eu tivesse, a ideia é buscar para além deste plano horizontal, deste 9 às 5, desta vivência dita apenas terrestre e material, perceber que existem outras etapas, outras dimensões que eu tenho que dar espaço para mim mesmo a oportunidade de as vivenciar. E para as vivenciar eu tenho que as sentir. Eu tenho que fazer algo diferente do que supostamente aquilo que é proposto no estilo de vida 9 às 5. Ok? E é importante que tu percebas que tu também podes fazer isso. Se já o fazes, ótimo. Continua. Continua e seja lá qual for a via que tu sigas, continua. Agora, se não fazes, pois então tens aqui uma oportunidade, eu estou a dar-te esse incentivo de, e também um pouco por essa energia do Sol em Carneiro, pensa que há uma forma totalmente diferente de viver para além deste plano horizontal. Ok? Isso é extremamente importante. Então nós temos agora, no dia de hoje, não é? Dia 18 de maio, temos esta conjunção, ou melhor, esta configuração, digamos assim, entre o fogo de Carneiro, não é? O fogo solar, e aquela energia da lua minguante, de mais interiorizada, de Capricórnio, uma vez que Capricórnio também é regido por Saturno, é também já algo em si que também tem uma energia mais interiorizada, né? Mais feita na disciplina, na sua calma, mas de uma forma bem estruturada. A energia de Saturnina é mesmo assim. É aquele elemento da justiça. Se o programa é de 1 a 10, então eu vou fazer devagar, mas de forma consistente, do 1 ao 10. Tudo certinho e direitinho, sem deixar nada por fazer. Isso é Saturno. Pois então aproveita este momento para fazer essa revisão do teu dia, essa revisão do teu próprio programa, para perceber se não há nada que está a ficar fora, ou até se não estás a fazer demais, precisa de haver este equilíbrio com aquilo que é o teu programa. Ok? Então aqui fica a referência ao dia de hoje, não é? Ao momento de como está a abóbada celeste, que é uma programação, digamos assim, não é? São estes códigos magnéticos que nós recebemos desta configuração celeste, que nos dá claramente as diretrizes nas quais nós podemos e devemos viver a nossa vida interior e exterior. Ok? É importante também referir que nós aqui estamos a caminhar para o grande dia da Vitória da Luz, não é? Estamos no dia 18 de maio, faltam 35 dias para 21 de junho no hemisfério norte, ok? Uma vez que estamos numa região norte do planeta, é óbvio que eu vou-me referir em primeira mão àquilo que acontece aqui, mas se estivéssemos no hemisfério sul, obviamente nós teríamos exatamente o oposto, ok? Por isso, não teríamos o grande dia da vitória da luz, teríamos sim, era o maior dia da sombra, mas que contém em si a semente da luz. E por isso, daí, depois do momento de maior sombra, não é? Há de vir sempre o raiar de um novo dia, uma nova aurora, uma nova esperança. Que é, olha, por similitude, é exatamente isto que agora está a acontecer. Nós estamos a caminhar literalmente para o nosso inverno, não é? Como no hemisfério sul, temos, enquanto povo, enquanto consciência global, não é? Da nossa humanidade, todos nós estamos a caminhar para um inverno muito profundo, no qual irá conter em si, não é? Mais lá à frente, as sementes daquilo que é para uma nova aurora. Ok? E eu irei até trazer, provavelmente para a próxima semana, ou numa outra, mas brevemente irei trazer esta
este significado e este momento, esta leitura deste momento, do contexto onde todos nós estamos a passar, também de uma forma astronómica e astrológica, porque à bola celeste tudo já está pré-determinado, estamos a cumprir o programa tal e qual ele está definido, está desenhado, não é? Esta arquitetura celeste, e por isso nada do que está a acontecer está fora do programa, fora daquilo que já está projetado, não é? Pelo grande arquiteto, ou pela grande equipa de arquitetos, melhor dizendo, e por isso nós estamos agora a atravessar um momento difícil para todos nós, muito complicado, muito complexo, e precisamos então de olá, muito bom dia, bom domingo, boas horas douradas, um grande abraço aí para casa. E por isso, uma vez que estamos nós todos a passar por este inverno, não é? Eu irei trazer também nos próximos episódios uma leitura para que tu possas entender como tudo isto está desenhado, uma leitura daquilo que é esta relação do dia de hoje, da fase que todos nós estamos a passar enquanto humanidade, com um plano astronómico e astrológico, para que percebas então o objetivo de tudo isto que estamos a viver, não é? Esta agenda, este transhumanismo, esta relação de homem-máquina e de toda esta realidade de guerras, de instabilidade, de conflitos, de dificuldades económicas, políticas, sociais, enfim, toda esta amálgama muito confusa, não é? Que nos coloca a todos muito atordoados, e por isso irás perceber claramente que tudo já está divinamente bem projetado. Agora, é óbvio, não é porque tudo já está projetado e tudo está a ocorrer como devia ser, que nós simplesmente temos que nos deixar levar pela maré. Não, pelo contrário. A cada momento, a cada dia, a cada fase da nossa vida é um convite, como as horas douradas, é um convite a nós modificarmos o nosso estilo de vida, a nossa conduta, as nossas escolhas para uma vida mais consciente, mais saudável, mais equilibrada e harmoniosa com a vida celeste. Não com a vida meramente terrena, neste plano horizontal, tal como já tenho vindo a falar aqui no episódio de hoje. Ok? Então, isso é fundamental. Então, só voltando-me a repetir, faltam 35 dias para esse grande dia que é o solstício de verão, aqui no hemisfério norte, né? Que é dia 21 de junho, pode oscilar um bocadinho entre dia 19, 20 e 21, né? Sempre de junho, dependendo sempre do movimento solar, mas este ano é 21 de junho. Estes momentos são altamente significativos para a nossa vida interior e por isso nós, este ano, temos a grande vitória de luz, não é? Não é por acaso que as várias vias ao redor do mundo vivem e celebram, festejam este momento, não é? De forma exterior, não é? Para o povo, para as pessoas, cada um adaptando àquilo que é as raízes da sua cultura, ainda assim, o importante é o simbolismo inerente a esta passagem da vida iniciática, ok? E isso é aquilo que é aqui proposto por mim, aqui no programa das Horas Douradas, é levantar o véu e trazer o máximo possível. Claro que não é num episódio, nem entre dois, nem três, nem quatro, mas é ao longo do tempo, trazer claramente o que acontece em cada fase, porque acontece, o que significa e com toda essa amálgama de informação, o que nós, seres humanos, podemos fazer em consonância com isso. Okay? E isso sim é construir, com o passar do tempo, uma vida iniciática. Ou seja, uma vida com bases da ciência iniciática, da ciência esotérica. Para que nós então possamos passar deste plano dito horizontal para uma realidade mais celeste, mais divina. Ok? Isso é fundamental.
Então, fazendo só aqui um pequenino apanhado daquilo que foi as temáticas, porque acho que é extremamente importante, desta semana, nós tivemos no dia 13 a falar sobre a luz, não é? E se não tiveste a oportunidade de ver depois aqui da live, ou durante o fim de semana, ou durante a semana, no momento em que tiveres a oportunidade, vai lá ao canal ou aqui no Instagram, tanto faz, vai lá e revê aquilo que foi o episódio de dia 13, que eu te falei do projeto Tara, que é um novo projeto de internet, não é? Pronto, de uma empresa americana. O importante não é falar do projeto propriamente dito em si, da sua estrutura, não é? E da sua materialização. O importante é este dado. A luz como transmissora de um código, ou seja, numa linguagem tecnológica, não é? A luz como transmissora e retransmissora de um código de dados de internet. Ora, isto é fundamental porque o que é a nossa internet, a nossa humana, sem ser esta criada artificialmente pelas nossas mãos e pelo nosso intelecto? Nós temos os dados, entre aspas, do Sol para connosco. Nós somos este dispositivo Tara. Ok? Então a luz do Sol veicula um código magnético a todo um instante que nós, enquanto dispositivos, não é? Temos a oportunidade de estar continuamente a ler esses dados, não é? A filtrar esses dados. Ora, isso é extremamente importante que tu percebas isso para que, nessa relação íntima com a luz, com o Sol, tu percebas que o Sol não está ali sem fazer nada. Parece que está só simplesmente a brilhar e a aquecer. E mais nada. Errado. Totalmente errado. Um bom exemplo é este novo dispositivo de internet que permite um novo tipo de internet sem a necessidade de cabos de fibra óptica, de satélites ou seja lá o que for para a transmissão de dados entre si, necessita de luz e dispositivos que saibam interpretar esses dados, ok? E retransmiti-los. Tão simples quanto isso. É o que nós, seres humanos, fazemos. Recebemos a luz, descodificamos esses códigos, não é? Esses dados, e depois, então, partilhamos com os demais no nosso círculo de contactos. Ok? É exatamente igual. Então, dia 13 estivemos a falar sobre isso, não é? A importância das horas douradas, a importância destes momentos da aurora e do crepúsculo, de alta e profunda conexão com a luz, com as propriedades da luz, propriedades estas magnéticas, que nós recebemos e que depois, caso nós queiramos, podem inferir em todas as áreas da nossa vida. É fundamental que percebas isso para que tu, aos poucos, possas construir a tua relação íntima com a luz, a tua relação íntima com o sol, a tua relação íntima, por exemplo, que a luz vem, não é? Por exemplo, através do reflexo da lua, não é? Que é um componente diferente daquela que é direta do sol. Mas que ainda assim é luz sempre do sol que estamos aqui a falar. É essa internet cósmica que nós recebemos. Cabe-nos a nós, enquanto dispositivos que descodificam esses códigos, aprimorarmos, não é? Essa consciência que está a descodificar, não é? Tal como esses dispositivos desse projeto Tara de internet sem fios. Ok? É exatamente igual. Então, quanto mais conseguires treinar, desenvolver este teu mecanismo de leitura destes dados de internet solar, melhor será para ti. Mais vitalidade terás, maior saúde terás, a todos os níveis, maior capacidade de raciocínio terás, maior será o teu fluxo de energia nos teus diferentes canais do teu sistema energético, não é? Magnético. Por isso, a tua base daquilo que é aqui na Terra será cada vez com mais força, com novas ideias, com novos projetos, com uma nova esperança, com uma nova realidade internamente
que mais cedo ou mais tarde se vai notar nitidamente no exterior. Porque não há como mudar internamente e não mudar exteriormente. Isso não existe. Quando uma coisa muda dentro, muda obrigatoriamente fora. Pode não ser no mesmo instante, assim como bater os dedos, mas com o tempo, e isto dependendo agora do caráter de cada um, uns são mais lentos, outros são mais impulsivos e ágeis, outros não, mas no momento de cada um, à velocidade de cada um, não é? O que se vive dentro, vive-se fora. Não há como enganar. Não há como enganar. Isto é extremamente importante que tu entendas isso. Constrói essa tua relação com o Sol, né? Essa tua vida iniciática, essa tua vida interiorizada, essa tua vida mística que só a ti te pertence. Eu não te vou estar aqui a dizer, olha, a vida iniciática é assim, 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 assim. Não, isso não existe. E se ouvires alguém ou ouvires, presenciares alguém que te vai dizer isso, então manda um pontapé nessa informação toda, nesse conhecimento, porque é tudo treta. É tudo balelas. É só blá, 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 para mostrar que se sabe, seja lá o que for. É mentira. A vida interior pertence a cada um. Ok? E ela é feita de uma complexidade profundíssima que tem a ver com o programa inerente, programa encarnatório, inerente a cada um, com a fase de cada um, com o contexto de cada um, com a cultura de cada um. Claro que há uma base que é genérica e é igual para todos, mas depois existe todo um design específico. Aquilo que é para mim não é necessariamente igual para ti. E isso é uma das coisas que este sistema tanto nos quer forçar a fazer, que é ter uma vida altamente padronizada, igual como se estivéssemos a sair de fábrica, somos um robô saído de fábrica, em que é tudo igual. E é tudo igual para quê? Para que seja mais facilmente controlável. Agora, nós seres humanos não somos robôs, não somos máquinas, nós não seguimos um algoritmo que é igual para todos. Não seguimos. Isso é o quê de se ser humano? O quê de se estar encarnado? O quê de se possuir um espírito? Ok? Estejamos encarnados ou não, até extrapolando para os desencarnados. Não importa. Todos nós somos um espírito e todos nós seguimos uma programação que é inerente ao nosso contexto. Não uma programação generalizada e padronizada para todos. Em que é tudo igual. Mentira. É mentira. Ok? Então, constrói esse teu relacionamento íntimo, essa tua via mística com a luz, com o sol, com a abóbada celeste, para depois então hum, conseguires construir um estilo de vida cada vez melhor. A cada fase da tua vida, a cada passo, construires uma realidade cada vez mais significativa para ti. Okay? Com maior profundidade, com maior intimidade com tudo o que acontece. E não apenas viver à superfície das coisas, é que agora vou trabalhar porque sim, agora tenho uma família e construir uma família porque sim, agora porque tenho que ir a determinados contextos sociais também porque sim, e fica tudo assim à superfície. E tenho uma conta bancária X porque sim, porque todos me dizem para ser, e porque tenho uma casa porque sim, ou um apartamento, seja lá o que for. Agora é verão e porque dizem que sim, também tem que ser de férias. E tudo se vive assim, neste mar cinzento, sem vida, sem expressão. Vamos nos afastar disto. Agora só, até a mim me faz mal só me estar a sintonizar com esta forma de estar e de ser. Valha-me Deus. Longe disto. Não. Olha, até aproveito para beber um pouquinho do meu café. Credo. Faz mal estar aqui a teatralizar, cara. Voltando. Isto, para quem é difícil, não é fácil. Isto não é fácil. Enfim, pequenos à partes, também desta relação de nós para nós, não é?
e que fica aqui partilhado publicamente. Enfim, depois de dia 15, voltando, né? Aqui a máquina tem que engatar para não se deixar levar pelo cinzento, porque senão isto enraiza e depois é difícil sair. Dia 15 de maio, nós estivemos a falar sobre a agenda. Lembras-te? Né? Se não viste, vai lá ao canal, assiste, partilha, comenta e vê que aquilo que nós vivemos hoje em dia é muito com base naquilo que são as intenções deste sistema, que é uma grande agenda, com subagendas, uma de um caráter ideológico, e tudo se trata de ideologias. Não se trata de ter mais dinheiro, mais ações, menos ações, na bolsa A, na bolsa B, na bolsa C, e prejudicar a empresa C e favorecer a empresa Y. Isso é tudo uma fantasia. São ideologias com diferentes intuitos, ou seja, com diferentes motivações, ou seja, para diferentes contextos. Vai lá e vais entender o que eu te estou aqui a querer dizer. Eu não vou estar a repetir tudo, como é óbvio, nem vou estar aqui a fazer uma síntese extensa sobre aquilo que foi o episódio. Só te estou a querer levantar um bocadinho para fazer aqui o enquadramento. Falamos então no dia 13, na terça-feira, sobre a luz como uma realidade passível de transmitir um código, de transmitir dados, e com isso fazer-se até virtualmente a internet. Falei-te da agenda, composta por várias agendas, em que a principal agenda existe basicamente a religiosa e a não religiosa, ou a religiosa, ou seja, contrária, e essa sim, aquela que é uma agenda mais académica, mais racionalista, digamos assim, que é a transhumanista, aliou-se profundamente à indústria, à economia e está a tentar ter uma interferência brutal a nível económico, político, social, de saúde, a todos os níveis, não é? Em que o Fórum Económico Mundial é a peça-chave, não é? E as grandes instituições do mundo, seja a ONU, seja a Organização Mundial da Saúde, enfim, diferentes organismos estão todos sobre este grande chapéu, que é o Fórum Económico Mundial, e que estão claramente a construir uma realidade para todos nós profundamente transhumanista. E o que é o transhumanismo? É, de uma forma muito simples, muito direta, a nossa fusão, a nossa simbiose com a máquina, com a robótica. Okay? É querer transformar e diminuir ao máximo. É uma perspectiva que eu espero que entendas, que é puramente materialista, de espírito não tem absolutamente nada, é zero, zero, nada, nada. Pode ser tudo muito XPTO, tudo maravilhoso, porque tem o iPhone, porque tem o smartphone não sei da onde, e porque tem o melhor computador, e porque agora o computador cada vez tem a máquina fotográfica mais XPTO, e porque é a câmera de filmar, e a câmera disto, e não sei o quê, e não sei o que mais, e agora através do pensamento eu já consigo conectar-me à rede internet, e blá 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 blá. E por aí fora. Por aí fora. A verdade é que, para além deste circo, porque no fundo é um verdadeiro circo de miséria, nós, seres humanos, já fazemos tudo isso sem necessitarmos desse aparelhão. Basta desenvolvermos a nossa consciência. E nós já temos mais funcionalidades, temos mais poderes, como dizem os hindus, temos mais siddhis, do que tudo isso, essa parafernália de robótica toda junta, só que, no entanto, uma vez que retiram completamente a presença do espírito, que é aquilo que nós somos, e transformam a nossa consciência, porque querem nos fazer acreditar que a nossa consciência é apenas fruto dos nossos processos cognitivos, ou seja, dos nossos pensamentos e pela forma como nós reagimos aos nossos pensamentos. Ora, isto é uma via puramente académica, com raízes académicas, literalmente.
nos quais outras agendas, que foi aquilo que eu já fiz questão de te alertar, outras agendas, como por exemplo a agenda satânica, se aproveita, e a agenda extraterrestre, mas eu não quero falar já imediatamente sobre isso, se quer aproveitar desta agenda académica, agnóstica, que vai ao contrário, vai num sentido, o rio quer fluir para um lado e estes querem ir para o outro, querendo diminuir ao máximo aquilo que é o conceito consciência. O que é a consciência para eles? Ora, para eles é um conjunto de processos cognitivos. E então estão a fazer de tudo para conseguir com que, na ideia deles, que é tudo mentira, não é assim. E bastava tu teres um bocadinho de conhecimento esotérico para perceberes claramente que não é assim. A consciência para eles é este conjunto de processos neurais, cognitivos, entre pensamento e emoção. É mentira. E por isso eles querem substituir o corpo, que para eles é obsoleto, e ter antes um corpo híbrido, ou então até uma máquina, para que a dita consciência, que é pensamento e emoção, possa saltar de máquina em máquina ou de híbrido em híbrido e assim fugir nitidamente à roda das reencarnações, que é, no fundo, o único propósito e é a ferramenta que a abóbada celeste construiu divinamente para nós, enquanto espíritos em evolução. Ok? É esta ferramenta de uma escola reencarnatória, como há escolas aqui no nosso plano terreno. Todos os dias nós temos de ir à escola. Fazendo aqui a similitude, cada dia é uma vida. Nós vamos um dia, mas depois regressamos para casa. Uma vez que regressamos para casa, nós desencarnamos para a escola. Mas levamos trabalhos de casa, levamos uma série de parafernálias de coisas para fazer. É isso que nós fazemos. Enquanto espíritos, é isso que nós fazemos. Nos planos astrais, é exatamente isso. No dia a seguir, de manhãzinha, lá vamos nós outra vez. E depois, no final do dia, voltamos para casa. Entendes? É exatamente igual. E com a sucessão dos anos, nós vamos fazendo a nossa via académica. Ok? O ensino básico, o ensino. Todos os ensinos, não é? Do primeiro até ao ensino universitário e pós-doutoramento. Seres altamente especialista da vivência nesta escola. Ok? Então, que fique claro, claro, claríssimo, transparente, como água cristalina do rio mais puro que possa haver nesta realidade manifestada. Ok? Aonde nós estamos é um projeto evolutivo do nosso espírito. E isso chama-se a Escola das Reencarnações. Ora, este programa, esta agenda transhumanista, quer fugir, literalmente, desta escola. E quer conseguir arranjar meios, e está a conseguir, e vai conseguir, porque vai, é isso que está desenhado, vai conseguir fugir a esta escola. E o que vai conseguir é conseguir migrar, esperam eles, e pensam eles que será assim, vai conseguir arranjar mecanismos de conseguir migrar a consciência de uma máquina para outra e para outra e para outra e para outra, sem ter a necessidade de ir para casa. Ok? Sem a necessidade de ir para casa. Porque sabem, não é? Que se fossem para casa levavam assim umas boas palmadas, umas boas reguadas, como no sistema educativo já das gerações anteriores, levavam umas boas reguadas. E não é isso que querem. E por isso fazem de tudo para não ter de ir para casa e ficarem aqui na escola, sem participar na escola, estarem apenas ao portão e pronto, e assim é que é. Enfim, então, fazendo este pequeno balanço, não é? E uma vez que já são 7, caramba, o tempo passa a voar. Isto é impressionante, o tempo passa a voar. Então, de tudo aquilo que eu já estive a falar, não é?
o enquadramento daquilo que são as várias temáticas que eu já trouxe durante a semana. Já falamos sobre o desenho, o design da abóbora celeste. Hoje, não é? Temos o Sol, temos a Lua. Já te falei da importância e do que é uma vida iniciática. Pois então agora só me falta apresentar-te aquilo que é o nosso projeto, aquilo da Escola da Consciência, que eu tenho vindo a apresentar aqui no programa das Horas Douradas, não é? Não te esqueças que é o programa nas auroras, todas as terças, quintas e domingos, sempre que possível, não quer dizer que sejam todas, mas sempre que possível eu faço esse grande esforço, mas também é um prazer, como é óbvio, de vir aqui na Aurora, entre as 6 e as 7, ou entre as 6 e as 7 e pouquinho, de vir trazer a cada vez uma temática diferente, mas dentro daquilo que é esta esfera da vida, da nossa vida interior, da nossa vida iniciática, da nossa vida esotérica, dita espiritual. Ok? Então, o nosso projeto, que é o Clube Vida Iniciática, é precisamente uma forma de criar um conjunto de pessoas, uma egrégora, uma comunidade, onde todas as partes se possam motivar entre si, segundo um design de vida mais consciente. Não é difícil, é super simples. E como é que nós conseguimos isso? Seguindo os preceitos das vias iniciáticas. Ora, isto é algo que, de forma milenar, na antiguidade, sempre se fez. Sempre. Porque foram os essênios. Porque foi, olha, a vinda de Cristo. Ele vivia exatamente assim. Os pitagóricos, os zoroatristas, os budistas, os hindus, alguns ramos dentro do hinduísmo, porque outros são assim mais folclóricos e pronto, e perdeu-se um bocadinho a razão. Mas pouco por todo o mundo, ao longo dos milénios, e sobretudo no Egito, sempre se viveu assim. Porquê é que nós, não é? Se a roda já está inventada, porquê é que nós, seres humanos, queremos estar constantemente, a cada dia, a inventar uma nova roda? Não, vamos acabar com isso. A vida iniciática é pode ser vivenciada de diferentes formas, porque tem a ver com a adaptação dessa via a diferentes culturas, mas existe uma fórmula mágica. E aqui o que se pretende é seguir os preceitos dessa fórmula mágica para depois então podermos incrementar a nossa vida com o máximo possível de luz, de vitalidade, de saúde, da nossa vida espiritual para as nossas diferentes escolhas nos diferentes contextos que comportam a nossa vida. Tão simples quanto isso. E este clube Vida Iniciática é precisamente isso. Criar um conjunto de pessoas, criar um grupo de incentivo mútuo, de partilha, não é? É um grupo online, não é? Que será através da nossa plataforma do Telegram, para que possa sempre haver partilha de informação. Eu já venho aqui nas Horas Douradas, mas para além das Horas Douradas há outro conteúdo mais específico, obviamente, a cada dia, que é partilhado em exclusivo para este grupo e por isso, se quiseres fazer parte e acompanhar todo este movimento das Horas Douradas e da vida iniciática, pois então participa, inscreve-te e participa neste grupo e depois então é tudo de uma forma livre, não há imposições do que quer que seja, mas é uma forma de tu começares a pôr em prática, não é? A dares o primeiro passo, como o sol em carneiro, a dar esse primeiro passo para que consigas fazer escolhas diferentes. E à medida que estás a fazer escolhas diferentes, começas a caminhar numa via diferente e aos poucos vais-te aprofundando nos mistérios que estão por detrás dessas novas escolhas. Ok? O projeto é este. Um grupo online onde tu sejas livre para fazeres aquilo que te é possível fazer a cada fase e à medida que tu vais te desenvolvendo, vais perceber que consegues ter um maior estofo para realizar os diferentes exercícios que te são propostos. No início começa assim, mas depois vais estendendo, até tu incorporares naturalmente aquilo que em todas as vias ao redor do mundo
nos vários milénios que a humanidade já está a percorrer, sempre fizeram. Não é nada inventado por mim, não é nada inventado pela Iris, não é nada inventado. Não. Sempre existiu e isso só traz validade ao projeto. Porque não é nada que eu precise agora de provar. Eu não carrego esse fardo em cima dos ombros, eu não preciso de provar nada, rigorosamente nada a ninguém. Basta estudar, aprofundar-se um bocadinho na via esotérica, na via iniciática, e tu vais perceber que sempre foi assim. Agora, não basta só estudar. É preciso viver. Porque só vivendo é que se transforma a nossa vida. E ao se transformar a nossa vida é que nós conseguimos construir um novo eu. E este novo eu é o eu que sempre fomos. É a nossa identidade, que é o espírito. E é a partir desse espírito fazer escolhas condizentes com ele e não com a nossa personalidade, a nossa condição terrena. Ok? É simples. Simples, que não haja dúvidas. Ok? Que não haja dúvidas sobre aquilo que é proposto. É muito, muito simples. Agora, se houver dúvidas, partilha connosco. Entra em contacto, seja por que via for. WhatsApp, e-mail, pelo site, pelas próprias redes, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje em dia não faltam ferramentas. Chega até nós fazemos questão de explicar tudo direitinho e de te poder encaminhar. E então, depois, perceberes se faz sentido ou não para ti. O que nós estamos a fazer é neste primeiro mês, uma vez que a nossa intenção é que possa arrancar este projeto no mês de junho, tu possas ter um primeiro mês de experiência e por isso nós reduzimos, não é, à metade, a 50% de desconto na primeira mensalidade para que tu possas aferir. Porque no primeiro contacto é sempre assim. Nós vamos ali a tatear, perceber se faz match comigo ou não. Se fizer, inscreve-te. Se fizer, ótimo, dás continuidade à tua vida, ao desenvolvimento de uma nova vida. Mas se não fizer, está tudo bem na mesma. Entraste, provaste, viste um bocadinho do que é, isso não fez sentido, ou simplesmente até fez sentido, mas eu sei que hoje em dia, na fase onde eu estou, eu não vou conseguir, de qualquer das maneiras, aproveitar o que quer que seja, pois então eu coloco de lado e um dia mais tarde, se quiser, retorno. Sejas livre para escolher o que é melhor para ti. Ok? Pois então, nesta primeira mensalidade, nós oferecemos 50% de desconto, precisamente com este objetivo, para que tu possas aferir se sim, se faz sentido para ti, e depois então poderes dar continuidade, se for isso que tu pretendas, dar continuidade à tua vida iniciática e começares a transformar radicalmente aquilo que é a tua vida. Porque nós, de forma iniciática, esotérica, mística, não é? Nós temos, tal como te falei no início, o nosso desenho da abóbada celeste. A vida de forma divina já está desenhada para nós. Nós só precisamos é de saber, não é? Como o dispositivo Tara, nós só precisamos é saber descodificar. Isso é algo que nós esquecemos. É o véu de Maia sobre nós. Nós esquecemos que sabemos, não é? Esquecemos que sabemos descodificar. Agora é preciso reaprender para lembrar à consciência. Okay? Precisamos de nos lembrar que já sabemos fazer isso. Okay? E participarmos dessa maneira como os anjos, os arcanjos, os querubins, os tronos, os principados, os serafins e toda a classe de seres angelicais, ou seja, seres superiores, okay? Que coexistem connosco, mas que estão em contacto permanente e constante com o plano divino. Okay? E se nós queremos sair deste plano horizontal, nós temos que nos aproximar desse tipo de vida angelical, okay? Dessa grande fraternidade. São seres. Não precisamos de imaginar que sejam com aqueles seres muito branquinhos, com as asinhas e tudo mais. Isso é apenas um simbolismo, não é? Que nos faz levar para seres de uma outra
dimensão, não esta dimensão horizontal, mas uma- um plano vertical, não é? Que nos liga literalmente ao divino. Ok? E por isso nós temos, por exemplo, não é? A nossa vivência das horas douradas, que é uma vivência diária, seja na aurora ou como no crepúsculo. Temos a nossa vivência, por exemplo, das purificações nas diferentes fases lunares, da lua nova, da lua cheia, porque num signo representa uma coisa e posso fazer um tipo de exercício. Noutro signo já representa uma outra coisa. Se for a lua nova já é uma coisa, se for a lua cheia já é outra. Uma nutre a outra, purifica. Uma coisa é purificar no elemento fogo, outra coisa é purificar no elemento água. Uma coisa é nutrir no ar, outra coisa é nutrir na terra. Há toda uma complexidade muito grande, que embora seja simples de compreender, mas que depois tudo isto vai configurar em exercícios diferentes, em posturas diferentes, em formas de estar, em atitudes totalmente diferentes, à medida que o ano iniciático se vai desenvolvendo. Conseguirmos e sabermos de forma consciente o que estamos a fazer nos solstícios, nos equinócios, porque é que acontecem. E não apenas vivenciar, porque agora vem o Carnaval, e porque agora vem a Páscoa, e porque agora vem o Natal. E o Natal porquê? Está-se tudo a transformar apenas em fenómenos comerciais. E está-se a perder radicalmente e de uma forma brutal aquilo que é toda a significância, não é? O simbolismo que está por detrás. E o simbolismo não é aquela importância histórica. Ah, porque é o Natal, então é o Jesus Cristo. Pequenino que nasceu e fez e aconteceu, que a Virgem Maria e o José e que foram e tiveram lá a sua vida lá Não, não. Mas não mesmo. Se tu acreditas que é isso, estás totalmente enganado. Não esquece. Não. A ideia não é essa. É perceber que cada uma dessas historietas significam muito para a nossa vida interior. É o nosso Jesus Cristo que mora cá dentro, o nosso espírito, que precisa de nascer. Ok? É, é toda as diferentes etapas que vão acontecendo, não é? Do nascimento, o desenvolvimento, a velhice, a morte, o renascimento, todos estes vários processos que vão acontecendo e às quais nós temos historietas, quase como aquelas historiazinhas das crianças da Walt Disney, temos estes filmes, estas histórias que nos fazem relembrar aquilo que é a nossa vivência interior. Ok? Isso, sim. E o iniciado é aquele que sabe olhar para tudo isso. Não é? Essa luz que vem e, como o dispositivo está, reinterpreta, ou seja, descodifica esses códigos, esses dados da internet, e os traduz numa dada realidade. E essa dada realidade são escolhas, dependendo do nível de consciência, que vai traduzir numa construção de um estilo de vida muito específico para si. E sair deste 9 às 5. Sair radicalmente, de uma vez por todas, deste faço só porque sim. Para pagar contas. Porque tenho os filhos. E tudo é feito porque se tem filhos. Não. 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 Até isso, o programa, que é a agenda, quer tirar das pessoas. Quer tirar essa instância de família. Então a família é aquilo que se quer tirar de uma vez por todas, arrancar do ser humano, para se poder ter um estilo de vida em que só se está focado em ser produtivo, estilo uma colmeia de abelhas. As abelhas, segundo sabes, e se não sabes ficas a saber, elas reproduzem-se, mas não estão interessadas se tem a família A, se os seus parentes familiares, se é este e este e este e este e este. Não, todos eles têm programados em si que todos são a grande família. Quem é a mãe, quem é o pai, o irmão, este, aquele, aquele outro, o primo, a prima. Tens dúvidas? Vai lá atrás
naquilo que ainda te falei no Clube X, vai lá. Admirável Mundo Novo. É um livro. Lê, ou então vê aqui a resenha no YouTube, caso não queiras ler e não queiras perder esse tempo e ok, sim senhor, hoje em dia estamos todos assim super acelerados e queres a coisa mais rapidamente e em 10 minutos já compreendi o livro. Vai lá ao YouTube, coloca lá Admirável Mundo Novo. Aldous Huxley. Vai lá e vais ver o que está desenhado para nós, que esta agenda de hoje, século XXI, está a construir aquilo que já foi preconizado e desenhado lá atrás, no século XIX. Vai lá e vê. Então, até esta instância familiar, que é a grande desculpa dos dias de hoje, inícios do século XXI, finais do século XX e inícios do XXI, é eu faço o que faço pela família. Pois então, dá-lhe mais 5, 10 anos e vais deixar de ter esta desculpa e vais começar a fazer o que fazes, não pela família, mas por uma ideia de a grande família. E todas as tuas raízes vão ser literalmente arrancadas. Pois então, lá se vai a desculpa de faço por causa dos filhos. Ok? Então a vida padronizada 9 às 5 há de continuar muito mais severamente. Mas agora a desculpa já não vai ser os filhos. Então, percebe muito bem, percebe muito bem os teus motivos pelos quais fazes o que fazes. Ok? Porque são essas respostas que te vão dar a bússola da onde é o GPS para tu perceberes aonde é que tu estás, aonde tu te localizas. E se literalmente te localizas num sítio que não é nada positivo e estás neste estilo de vida totalmente cinzento, apagado, sem nada, sem vida, sem riqueza interior, pois então eu te recomendo vivamente, mas seja aqui na Escola da Consciência ou noutro lugar, seja ele qual for, neste planeta, constrói uma vida iniciática, uma vida com sentido. Constrói. Dê por onde der. Dê por onde der. Caso contrário, em muito pouco tempo estás tramado ou tramada. Porque esta onda, desta agenda, deste sistema, vai-te apanhar. Podes ter a certeza disso. Vai-te apanhar. E não julgues que tu és mais do que os outros, que és mais inteligente e que vais conseguir dar a volta por cima e que tens mais capacidades e mais força e mais recursos do que todos os outros e vais conseguir estar salvaguardado dessa onda. É tudo treta da tua cabeça. Não vais. Ou tu desenvolves a tua consciência para começares a perceber aquilo que é o panorama e começas então, sabendo o que é o panorama, a fazer escolhas diferentes. E com isso construires um estilo de vida diferente. Ou então, tu, caro amigo, caro amiga, meu bom irmão e minha boa irmã, vais dar-te muito, muito, muito mal. Porque vais ser apanhada na onda. Vais ser apanhada na onda com a radiação eletromagnética que cada vez é maior e é a grande causadora da maioria dos problemas de saúde que nós temos na humanidade. Saúde física, saúde psicológica, que hoje em dia está em altíssima. Casos de autismo, TDAH, de instabilidade, de confusão, de esgotamento, de burnout, de suicídios, de agressividade, de violência. Nós vemos nos noticiários cada vez mais notícias de crimes cada vez mais hediondos, mais violentos, mais grotescos, mais diabólicos. Que não lembra, eu costumo dizer na brincadeira, o diabo hoje em dia já nem precisa de mexer uma palha, ele não sai do muro sequer, ele deve estar sentadinho lá nos seus infernos, com uma palhinha a beber o seu suminho, a apanhar sol, de certeza, porque o ser humano já faz tudo sozinho. Tal é o ponto de confusão, o ponto de se sentir perdido, altamente embriagado na sua consciência, ao qual os infernos já nem sequer precisam de se mexer. E isso, a radiação, será cada vez pior e será o mote,
Serão tantas as dificuldades, seja do Big Pharma, não é? A farmacêutica mundial, seja a nível da saúde, seja a nível económico, político, a instabilidade é tal que a única solução que vai ser apresentada é, literalmente, implantes de partes robóticas, de chips, de mecanismos, não apenas só de chips, mas de mecanismos robóticos, mecânicos, para a nossa saúde física, cognitiva. E esse vai ser o único meio, entre aspas, que vão vender, porque vão vender. E mais do que vender, será o ser humano que irá suplicar um pouco à espécie daquilo que aconteceu na pandemia, que é o ser humano suplicava por uma vacina. Eles não precisavam sequer de vender a vacina. O próprio ser humano suplicava, acreditava piamente que essa era a ferramenta que os ia salvar. Pois é, pois é. Só que isso trouxe grandes, grandes problemas que só agora começam a se tornar conscientes e começam a vir a público, mas que no espaço de 2026, 2027, meu amigo, minha amiga, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E tu entendes isso e aceitas isso, que é uma espécie de uma realidade que nós já tivemos variedíssimos sinais. Aliás, todos os anos nós temos Hollywood a mostrar-nos para aquilo que é a nossa realidade caminha. Faz-nos esse favor. Por isso, nós caminhamos para aí. E tu tornas isto real na tua consciência e começas a agir já, ou então vais-te dar muito mal e vais ficar apenas mais um neste sistema das 9 às 5, sem bases familiares, sem liberdade pessoal, sem liberdade financeira, sem liberdade diplomática, sem liberdade individualizada. Ok? É o que temos. É o que temos. É o projeto divinamente está desenhado assim e o ser humano está a seguir as diretrizes. Só que está desenhado assim com um propósito muito grande, que é vencer este sistema para se descobrir. Não é sucumbir ao sistema. Não é dizer Deus quis assim, não é? O sistema quis assim, então eu, perdido por 100, perdido por 1000, atiro-me de cabeça. E vivo assim, de forma totalmente apagada, a alimentar um sistema. O projeto não é esse. A ideia é colocar a dificuldade para a humanidade subir de nível, não para sucumbir à dificuldade. Ok? Espero que esteja bem consciente, porque esse é o propósito deste clube Vida Iniciática, que depois vai ter repercussões em tudo, na forma como te alimentas, na forma como tu te vestes, na forma como tu treinas. E se tu não treinas, irás de certeza absoluta começar a treinar, porque tu precisas de te movimentar. Na forma como tu respiras, na forma como tu te relacionas, na forma como tu te entregas à tua vida interior, à tua espiritualidade, à forma como tu oras, e se não oras tu vais precisar mesmo de começar a orar, na forma como tu te relacionas com as tuas emoções, com os teus pensamentos, e percebes claramente que hoje em dia existem armas dos exércitos mais desenvolvidos, que são armas eletromagnéticas de indução de pensamentos. Se não sabes, pesquisa, estuda e vais ver. Eu não estou a inventar. Induzem formas de pensamento de forma inconsciente nas pessoas para que conceitos e ideias se fundam na sociedade de uma forma muito natural. São armas eletromagnéticas, usando um tipo específico de radiação, de onda eletromagnética, conseguindo assim induzir no pensamento inconsciente, levando as pessoas a agir segundo os seus intentos.
Nós hoje em dia não precisamos de andar cá com mísseis, de andar cá com balas, com coisinhas, nem com artifícios de discursos políticos por parte de políticos. A verdadeira batalha não é essa. Ou tu começas a perceber isso, ou então estás muito, muito, muito mal. Ok? Eu venho aqui nos programas das Horas Douradas trazer-te claramente este aviso. 2026 está a chegar. 2026, volto a repetir, 2026 está a chegar, já estamos a meio de 2025 e tu precisas mesmo de perceber que precisa mesmo de haver uma mudança, uma transformação. Precisa subir de nível. Só subindo de nível é que conseguirás perceber claramente o que andamos aqui todos a fazer. Sobretudo tu. Okay? E para hoje nós tínhamos então, só que com todos estes avisos já não deu muito para falar, também já são 7h20, né? Eu também vou às minhas horas douradas, para além de estar aqui a partilhar todo este conhecimento. Gosto também de eu próprio vivenciar, porque eu venho aqui partilhar o que eu vivo, não venho aqui partilhar aquilo que são conhecimentozinhos esotéricos que acabei de aprender no YouTube ontem ou antes de ontem, ou porque li um livro 5 ou 10 páginas e já está, já me chega, porque estou farto de ler o resto e já venho aqui dar uma, duas tretas só para meter o turbantezito na cabeça, lá um pano na cabeça e dar o ar de que sou o XPTO. Não, não, não. Eu estava muito mais sossegado se estivesse na minha vidinha, a esta hora ainda estaria a dormir e estava porreiro da vida. E não é isso que eu faço. Ok? E é isso que tu também podes e deves começar a fazer. Ter um propósito de vida no qual tu percebes esse propósito quando tu te conheces. Porque se tu não te conheces, tu não tens propósito. Não existe quem tem propósito e a nossa língua portuguesa é tramada. Porque para a mesma palavra existem variedíssimos contextos que são radicalmente diferentes uns dos outros. Mas a verdade é uma só. Palavras são palavras e palavras querem transmitir conceitos. Conceitos. Não dá para enganar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa e outra coisa é outra coisa. O propósito só nasce com a vontade. A vontade é uma propriedade do espírito. Somente do espírito. Não é aquela treta que se diz: eu tenho vontade de me levantar. Eu agora tenho vontade de ir ver o sol. Eu tenho vontade de comer um gelado. Não. Isto não é vontade. É o desejo de vontade. Só o espírito tem. E o propósito nasce da vontade. Por isso, a propriedade do propósito. Qual é o meu propósito? Amigo, conhece-te e tu vais saber. Eu não preciso que venha aqui o Micael dizer: olha, o teu propósito é fazer não sei o quê. É viver desta maneira ou viver daquela. Esquece isso. Se há pessoas que te dizem isso e que te querem vender essa ferramenta, parabéns, vai à tua vida, porque olha, estás completamente enganado. Não. O propósito nasce com o conhecimento de si. E a vontade é uma musculatura própria e específica do espírito. Não da nossa personalidade, nem do nosso corpo. Ok? Por isso, precisas de vencer o corpo, de vencer a tua alma, que é a tua personalidade, mente e emoções, para descobrires quem tu és e a partir dessa descoberta perceberes: existe aqui uma musculatura, uma máquina que de repente desce por mim abaixo, que é de uma força de um fogo muito maior do que aquilo que alguma vez vivi dentro de mim. E é essa vontade que depois é direcionada para algo específica do teu espírito e que esse grande vontade é que vai traçar um propósito. E é nesse propósito que depois tu, dia a dia, vais agir em consonância com. Não é o meu desejo. Eu desejo levantar-me às 4, 5 da manhã para vir aqui. Não, amigo, não é. Isso não é o teu desejo. O teu desejo é a coisa mais humana que existe, que é fazer o máximo possível
Ser o máximo produtivo possível, com o menos de esforço possível. Isso é o instinto humano, é o desejo. A vontade e o propósito não é nada disso. Ok? Então, eu tinha aqui a Lua, a temática para hoje, que como a Lua, como um dos grandes elementos da vida iniciática, não deu para falar, fica numa próxima. Entretanto, deu para falar de todas estas questões que agora, por algum motivo, era extremamente importante ser falado. A necessidade de construir uma vida iniciática. Compreenda isso de uma vez por todas. Ok? Mais uma vez, e estão aqui a pedir-me literalmente para repetir isto montanhas de vezes. O tempo está a passar. A oportunidade, enquanto a porta está aberta, a oportunidade não está sempre aberta. E eu não estou aqui a querer vender o meu peixe, não me entendas assim. Se tu não vieres para a escola da consciência, não quiseres colaborar connosco, opa, para mim está tudo bem. É só que compreendas que, seja aqui, com o Manel, com o António, com o Joaquim, com a Sofia, com a Henriqueta, com a Joana, ou seja lá quem for, que via for, o importante é que tu saias do lugar onde tu estás e comeces a perceber que precisas mesmo de te tornar consciente do teu contexto, de quem tu és, do lugar onde tu estás e por aquilo pelo qual é o processo que estamos todos a passar. Só assim tu irás mais longe. Caso contrário, tu vais ficar doente, altamente passível de, mais ano menos ano, te implantarem o chip, de aceitares tudo e mais alguma coisa, ou melhor, aceitar não, suplicares por te colocarem o chip aqui, o chip ali, o chip acolá, não sei o quê, para conseguir ouvir melhor, para conseguir ver melhor, para conseguir fazer tudo e mais alguma coisa, que o sistema te vai dizer, olha, toma lá. Em prol de uma suposta segurança, toma lá. É como na pandemia. Em prol de uma suposta segurança contra um vírus, toma lá esta ferramenta. Só que tudo está a piorar. Ok? Eu não vou me repetir muito mais. São 7h30. Vou também às minhas horas douradas. Desejo-te do fundo do meu coração que tu também tenhas umas boas horas douradas. É domingo. Se estás a trabalhar, muito bom trabalho para ti. Que tenhas força para levar a tua tarefa adiante, porque eu sei que existem montes de gente que estão a trabalhar neste preciso momento, ou então tenha um bom fim de semana, também, contigo, com os teus, ok? E se for num outro momento que assistires a este vídeo, a este conteúdo, seja aqui nas redes ou no YouTube, pois então, umas boas horas douradas para ti, fica com Deus, fica com a luz, fica com a paz no teu coração, está bem? E vemo-nos, em princípio, na próxima terça-feira, para mais um episódio aqui nas Horas Douradas. E, em princípio, será sobre esta temática, uma vez mais, da vida iniciática, sobre a Lua, sobre o Sol e sobre os diferentes momentos do ano iniciático que nós precisamos mesmo de tomar consciência. As coisas não são mecanismos comerciais apenas para vender mais e para render mais. É isso que estão aqui a construir, é essa razia de consciência que estão a querer implementar e não é assim. Ok? Por isso, vemo-nos por aí e até uma próxima.